Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui o canal C de Cachorrão e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da refração, falando um pouquinho agora sobre reflexão total da luz. Um assunto que aparece bastante, Enem, FUVEST, UNESP, tem bastante questão aí. Temos aplicações também muito importantes, né? E vamos dar uma espiadinha nisso, como é que a coisa funciona. Vamos comigo. Bom, vamos relembrar um pouquinho da nossa reflexão, né? A reflexão da luz, você tem um raio de luz incidindo num espelho plano, bate e reflete com o mesmo ângulo de incidência. A reflexão no espelho esférico, como nós já vimos aí, nós temos vídeos aí no canal. Reflexão no espelho côncavo e no espelho convexo, gera imagem real, virtual, imagem própria, depende aí da situação. E a refração que nós começamos já a dar uma espiada em outras duas videoaulas, né? Nesse caso aqui, o que nós vamos ter de especial? Eu queria mostrar para vocês uma situação em que eu tenho um raio de luz saindo do vidro passando para o ar. Ou seja, eu estou indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, por exemplo, um pedaço de acrílico aqui embaixo e o ar em cima, o próprio vidro, vários tipos de vidro que você tem aí, e aqui em cima o ar, ou aqui dentro você pode ter água também, não teria nenhum problema você ter água. Então eu coloquei uma fonte, certo? Uma lanterna, alguma coisa do tipo, e fiz alguns raios de luz. Vamos comigo. Esse primeiro raio de luz, eu coloquei ele aqui para mostrar para você que quando eu entro com um raio de luz paralelo à reta normal, ele passa, né? Ou seja, ele refrata sem sofrer desvio. Fechou? Então, ele passa reto. Tranquilo? Isso aqui a gente falou muito lá na primeira aula de refração, né? Dizendo que o que caracterizava a refração era a mudança de velocidade do raio de luz e não o desvio. Beleza? Bom, segundo raio de luz, bastante comum, tem um ângulo de incidência aqui, ó. Olha lá o nosso ângulo de incidência aqui. Ele vai, sofre a refração e vai embora. Fechou? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma inclinada um pouco maior aqui no meu raio de luz incidente. Olha lá, tem um outro ângulo aqui e aí tem um outro ângulo de refração. O que você está conseguindo perceber aqui comigo? Que conforme eu for inclinando aqui o meu raio de luz incidente, o meu refratado também inclina. Ele está em direção a sair rasante, até que eu vou incidir com um determinado ângulo L, que a gente vai chamar de ângulo limite, ok? Ângulo limite. Então esse L para a gente aqui é um ângulo chamado de ângulo limite. Esse vai ser a nossa procura várias vezes na questão, ou nas questões. E na hora que você incidiu com esse ângulo limite, o raio de luz refratado ele sai rasante. Ou seja, ele está sendo refratado aqui rasante na interface que une os meios. Fechou? E se eu incidir com um raio de luz maior do que esse L? Olha lá, incidir com maior que o L, o raio de luz ele não refrata mais, ele reflete. Beleza? Então olha só, resumindo a nossa história. Se o ângulo de incidência for menor do que o ângulo limite, você tem refração. Se ele for igual, ele sai aqui na superfície de interface, né, entre as duas superfícies aí. Se esse ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, vai acontecer a reflexão total. Fechou? Vamos enfiar a matemática nesse troço aí, ó. Como é que fica aí, ó? Vamos lembrar a lei de Snell? Lei de Snell, N1 seno de I igual a N2 seno de R. Fechou? Então, olha só. O meu N1 seria o do vidro, é de onde está vindo, e o meu N2 é para onde está passando. Talvez o seu material tenha o provém e o passa. Tranquilo? Bom, então de onde está vindo vezes o seno do ângulo de incidência é igual o índice de refração do meio que está passando vezes o seno do ângulo de refração. Vamos agora então pensar se o meu ângulo de incidência for igual ao ângulo limite. Se esse ângulo de incidência for igual ao ângulo limite, o meu ângulo de refração vai ser 90. E olha só, N1 seno de L igual a N2 seno de 90. Lá da trigonometria, seno de 90 vale 1. Então,
Passando esse N1 para lá, eu fico com seno de L igual a N2 por N1. Mas, ô Mário, como é que eu vou guardar isso aqui, né? Professor, como é que eu guardo isso? Olha só, negócio legal para você pensar. Eu sempre estou indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Esse N2 é o N que está saindo, é o que o meio está indo para lá, né? O raio de luz está indo para aquele meio. Então o N2 é para onde está passando. Então olha só, eu vou pensar que vai ser o N menor pelo N maior. Não tem como você confundir, tá certo? Por que não tem como você confundir? Pô, qual dos dois que eu coloco? Lembra comigo, né? O seno, ele não é limitado entre 0 e 90 para ângulos do primeiro quadrante. Você está trabalhando com ângulos do primeiro quadrante. Então, se você chegar lá com o seno entre 0 e 90 e ele vai pensar no resultado aí como sendo menor do que 1 e menor ou igual a menos 1, né? Certo? Ele vai ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, o que vai acabar acontecendo aqui para mim? Esse seno do ângulo limite ele tem que ser menor do que 1. Então, olha só, se tiver lá um índice de refração valendo 1 e o outro valendo 2. 2 dividido por 1 dá 2. Existe seno igual a 2? Não. Agora, 1 dividido por 2, meio. Meio, opa, beleza. O seno de 30, portanto, né? O ângulo limite vale 30. Ok? Então, fica ligado aí, né? Sempre o N menor dividido pelo N maior. Fechou? Então, essa é uma ideia bastante importante. Uma aplicação disso tudo aqui seria lá na parte de fibra ótica, né? A fibra ótica, como é que funciona? Você tem um sisteminha aqui, que poderia ser, por exemplo, um acrílico revestido, tá certo? Tem um índice de refração calculado para que você consiga atingir com um ângulo maior que o ângulo limite e ele reflete. Sempre vai acontecer reflexão. Lá na fibra ótica sempre acontece reflexão total. O raio de luz não passa para fora. O raio de luz ele não sai rasante. Ele simplesmente bate, reflete, assim sucessivamente. Ele vai embora, certo? Ele vai refletindo nas paredes da fibra ótica. Não significa que ela é espelhada. Ela não é espelhada. Ela é de um material em que existe essa possibilidade. Fechou? Então, por exemplo, um ângulo limite lá de 20 graus. Então, qualquer coisa acima de 20 graus, ele reflete. Ele não refrata. Fechou? Então, essa é uma aplicação muito boa aí que a gente encontra em exercícios e na nossa vida real, obviamente. Bom, pessoal, continuando aqui, queria fazer um exemplo que é uma questão da Unesp, vestibular da Unesp. Vou resumir aqui rapidamente a história. É o seguinte, você tem aqui um bloco de vidro, ele está imerso em ar. Tem um raio de luz que está incidindo aqui nesse ponto A, beleza? E acontece isso aqui. Então, ó, veio, bateu, passou, chegou no ponto B. Aqui estão os ângulos. Pedindo exercício no item A, é uma questão segunda fase. Quais são os fenômenos que estão acontecendo no ponto A? Vamos resolver aí o item A primeiro. O que está acontecendo aqui no ponto A? O ponto A está aqui. Nós temos reflexão da luz acontecendo. Beleza? Então a parte da luz reflete, então reflexão da luz. E a outra parte? A outra parte passa. E passou aqui, ó, modificando o ângulo. Então isso aqui é uma refração da luz. Ou refração luminosa, como você queira. Fechou? Bem tranquilinho. E o segundo ele diz o seguinte, que o ângulo limite do sistema vidro para o ar é de 42 graus. O que vai acontecer, portanto, com o raio de luz que chega no ponto B? Bom, aqui nós vamos ter que fazer um pouquinho de matemática. Bom, eu tenho as duas retas normais aqui, em verde, elas formam 90 graus entre si. Beleza? Nesse ponto. Então, se aqui é 90, aqui é 40, com certeza, esse cara aqui vai ser 50 graus. Olha só, então o ângulo de incidência ali no ponto B vai ser de 50 graus. E esses 50 graus, portanto, ele acaba sendo maior do que o ângulo limite. Então, se o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite, o que nós vamos ter aqui? O fenômeno da reflexão total. Então, o que acontece com esse raio de luz? Ele, ao invés de ser refratado para fora aqui do vidro,
ele vai ser refletido. Deixa eu fazer o desenho aqui de uma maneira bem certinha aqui, ó. Olha lá, ele bateu aqui e chegou nesse ponto. Fechou? Então, se ali era 50, aqui também é 50. Ó, se você quiser até já pensar um pouco além, o exercício morreu aqui, mas se você quiser, ó, traçar a reta normal novamente aqui, ó. Olha lá. Aqui você tem outro 90 e aqui, portanto, agora vai ser 40. Agora a pergunta é, esse raio de luz nesse ponto aqui, agora um ponto, sei lá, um ponto C aqui, estou inventando. Refrata ou reflete? Esse 40 agora ele é menor do que o ângulo limite, portanto ele vai refratar. Então ele passa e vai embora. Fechou? Tranquilo então, gente? Bom, essa é quase uma das últimas aulas aí da parte de refração, né? A nossa parte de refração ela se encerra com a parte de óptro plano, passando depois para lentes. Então nós temos mais uma aula aí para trabalhar a partezinha de refração. Fechou? Qualquer dúvida, escreva aí pra gente. Acompanhe o canal C de Cachorrão, que a gente tem muita física para ver aqui nessa quarentena. Fechou? Um abraço, até mais!